Estendam suas mãos para que a gente possa orar pelo irmão, amém? Pelo varão. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela vida do Bruno, Pai, que a cada dia mais tem se dedicado, o Senhor tem buscado a tua face. Em nome de Jesus, o Senhor vem usá-lo, Senhor, conforme a tua vontade, que através da boca dele, Senhor, venha, Pai, palavras de conforto, de direcionamento, de exortação. Em nome de Jesus, Senhor, vem usando o teu filho, Pai, como uma ferramenta afiada em tuas mãos, Pai. Vem brindando a vida dele, toda a nossa casa. Venha brindando, Senhor, aqueles que estão aqui neste momento e aqueles que ficaram. Guardando, Senhor, e protegendo e tornando invisíveis, Senhor, diante dos olhos do inimigo, em nome de Jesus. Senhor, que todo espírito roubador da palavra venha cair por terra agora, em nome de Jesus, Senhor. Leva a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos e ouvidos, Pai, cativos ao teu trono. E que daqui, Senhor, venhamos sair transformados por essa palavra que será semeada em terra fértil. Em nome de Jesus, Senhor, usa, Pai, a vida dele conforme a tua vontade. Amém. Amém. Paz, irmãos, boa noite. Glória a Deus pela vida de todo mundo. Glória a Deus pelas nossas vidas, por nós estamos aqui para falar um pouco mais dele, para glorificar o nome dele e engrandecer cada vez mais o nome dele, né? Porque assim, a gente se sente pequeno, né? Para falar de Deus. Porque Deus é uma importância muito grande. Mas se Deus tem confiado nas nossas vidas, então a gente tem que acreditar. Porque se Ele confiou nas nossas vidas, a gente tem que fazer, porque é propósito dele, não é nosso, né? Quando eu vi lá, eu ainda até brinquei com o Vitor no domingo, né? Eu falei para ele, é capaz de quinta-feira eu pregar. Aí ele brincou, falou assim, será, Marão? Eu falei assim, não sei, vamos ver. No final das contas, estou aqui. Glória a Deus por isso. Eu queria falar sobre o livro de Daniel um pouquinho, porque o Senhor colocou. Eu estava meditando sobre esse livro na segunda-feira, né? E o Senhor começou a falar um pouco comigo, né? Sobre as coisas que têm acontecido. Daniel, né? Ele era um jovem que foi levado para a Babilônia. Isso aí acho que todo mundo conhece a história, né? Ele foi levado escravo como um jovem, né? E Daniel, ele não foi servir como um escravo, fazer qualquer serviço. Ele foi servir no palácio do rei, né? Porque ele era um jovem que tinha instrução, né? Em Daniel, no capítulo 1, no versículo 3, que conta um pouco a história deles, fala que o rei disse a Aspenaz, mestre dos seus eunucos, que trouxesse alguns filhos de Israel, da semente do rei e dos príncipes, jovens, em que não se encontrasse defeito, porém bem favorecidos, habilidosos e em toda a sabedoria, e instruídos no conhecimento, e conhecedores da ciência, tais como tivesses habilidade para estar no palácio do rei, aqueles a quem poderiam ensinar as letras e a língua dos caldeus, né? Então, Daniel ele não foi simplesmente virar servo lá na Babilônia, ele foi servir no palácio do rei, né? E ele tinha uma instrução, porque aqui fala, né, que ele era um filho de Israel, da semente do rei e dos príncipes. Então eram pessoas que tinham boas estruturas familiares, eram de boas famílias de Israel e tinham conhecimento. E Daniel, quando ele foi para lá, ele foi realmente servir no palácio do rei. E ele teve um posicionamento que para mim foi muito interessante perceber isso. Ninguém falou nada com ele. Ele mesmo teve um posicionamento que ele falou assim, eu não vou me contaminar, né? Eu estou sendo levado lá forçado, eu vou ser escravo naquela nação, mas eu não vou me contaminar. Imagina, para um jovem, gente, ter esse entendimento já, e realmente, aqui no capítulo 1, ainda no versículo 8, ele fala, porém Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção de alimento do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse, né?
E aqui ele pediu, né? E mesmo assim o eunuco não quis fazer. Ele falou, não, jamais. Se o próprio rei do palácio está falando que é para me te alimentar com cáris, com carne, quer dizer, com um banquete e com um vinho, eu vou oferecer. Aí ele falou pro eunuco, né? Ele falou assim, não, vamos fazer um teste. Me dá só os legumes, não me dá nada dessa porção que o rei dedicou para mim. E se dentro de um tempo eu não aparecer tão saudáveis como os outros, aí a gente pode conversar depois, né? E foi isso que aconteceu. O Daniel, ele comeu somente os legumes, ele não comeu nada que era agradável, nada que o rei mandava para eles, ele se alimentava. E mesmo assim o Senhor fortaleceu a vida dele, fortaleceu a vida também dos outros 4 lá que estavam com ele, dos outros 3, quer dizer, que estavam com ele, né? E o Senhor se alegrou disso, né? E aqui mais para frente fala, né, que Deus concedeu todo o entendimento, a inteligência e a sabedoria para eles, né? Porque não foi só Daniel que fez isso. Também os outros também fez, que era o Ananias, o Misael e Azarias, né? Eles também fizeram isso. Só que somente a Daniel, ele tinha o entendimento dos sonhos e das visões, né? E aqui no versículo 17, Giba. Quanto estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a habilidade em todo o aprendizado e sabedoria. E Daniel tinha o entendimento de todos os sonhos e as visões. Então todos eles já eram inteligentes, eles já eram conhecidos, e mesmo assim Deus ainda deixou eles cada vez mais, com mais inteligência, com mais sabedoria, com todo o entendimento, para que eles possam servir no palácio do rei. Aí é que nem eu falo, todo mundo sabe o que aconteceu com eles. Eles foram jogados na fornalha, né? Daniel foi jogado na cova dos leões, mas não é aí que eu quero chegar. Depois disso, que Deus aprovou Daniel e começou a dar revelações, ele revelou sonhos ao rei, né? Teve visões, né? E aí eu comecei a meditar na 4ª visão de Daniel. Está no capítulo 10, Giba. Era só uma introdução. Daniel tem uma visão de um homem no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia. Um assunto foi revelado a Daniel, cujo nome era chamado de Beltesazar. E o assunto era verdadeiro, porém o tempo determinado era longo. E ele entendeu o assunto e teve o entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. Não comi pão agradável, nem chegou à minha boca carne ou vinho. E eu também não me ungi até que se completasse as 3 semanas inteiras, né? Então aqui o que Daniel fez? Daniel, ele teve uma visão, né? Cujo foi revelado para ele que o assunto, que aquela revelação era verdadeiro. E aí ele foi buscar do Senhor. Ele começou a orar, jejuar, ele ficou 3 semanas sem comer nada agradável, ele orou, ele jejuou pelo povo de Israel. Então ele realmente se separou, fez aquilo que era costumeiro do povo de Israel, que era jejuar, que era orar ao Senhor. Ele intercedeu pelo povo de Israel que estava sendo escravizado, querendo ou não, né? E aí ele teve a visão, né? Que aí aqui fala no versículo 4. E no 24º dia do 1º mês, enquanto ele estava do lado do grande rio, que é o Idequel, ergueu os seus olhos e observei um certo homem vestido de linho, cujos lombos estavam cingidos com um fino ouro de Ufaz. O seu corpo também era semelhante ao berilo, e a sua face era uma aparência de um relâmpago, e os seus olhos como um relâmpago de fogo, e os seus braços e pés semelhante à cor ao bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão, né? Então o que acontece?
ele teve uma revelação, ele se separou, ele orou, ele intercedeu pelo povo, e aí ele teve a visão, né? Ele não teve a visão logo de cara, ele se preparou para ter a visão, né? E aí aqui mais para frente ele fala: somente eu, Daniel, tive a visão, pois os homens que estavam comigo não viram a visão. E porém, um grande temor caiu sobre eles, de modo que fugiram e se esconderam. Portanto, fui deixado sozinho e tive esta grande visão, e nenhuma força restou em mim, pois a minha formosura se transfigurada em corrupção. Foi transfigurada em corrupção, e nenhuma força eu retive. Contudo, ouvi eu a voz das tuas palavras, e quando eu vi a voz das tuas palavras, senti então um profundo sono sobre a minha face, e a minha face virou-se para o chão, né? Para você ter uma noção, o tamanho da grandeza da visão que ele teve, né? Que realmente ele acabou sendo, ele se prostrou, né, no chão por causa do tamanho da visão que ele teve. E aqui ele continua, né? Eis que uma mão me tocou e me colocou sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E disse-me ele: ó Daniel, homem grandemente amado, entende essas palavras que eu te falo e te põe de pé, pois a ti sou agora enviado. E quando ele falou esta palavra, levantei-me tremendo. Então disse ele: não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que tu puseste o teu coração para prantear e para te humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas. E eu venho por tuas palavras. Porém, o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias. Porém, eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio e me ajudou. E eu permaneci lá com os reis da Pérsia. Agora venho a ti para te fazer entender que cairás sobre o teu povo nos últimos dias. Pois ainda a visão é para muitos dias. E quando ele tinha falado tais palavras para mim, coloquei a minha face no chão e tornei-me mudo. Eis que como a semelhança dos filhos do homem tocou em meus lábios, e eu abri a boca e falei, e disse: aquele que está diante de mim, ó meu Senhor, pela visão, as minhas dores voltaram-se sobre mim, e nenhuma força retive. Pois como pode o servo deste meu Senhor falar este meu Senhor? Pois quanto a mim, imediatamente nenhuma força restou em mim, nem fôlego permaneceu em mim. Então veio novamente e me tocou. Me tocou com a aparência de um homem, e ele me fortaleceu e disse: ó homem grandemente amado, não temas. Pai seja contigo, sê forte. Sim, sê forte. E depois disso ele falou e fui fortalecido. Até aqui, Giba. Então, daqui o que eu entendo. Ele teve a visão, né? E ele ficou sozinho na visão. Ninguém teve a visão. E aí eu estava falando para o senhor, senhor, mas o que tem? Aí ele me fez lembrar que eu tive um sonho, e no sonho o senhor me mostrava uma coisa. E eu comentei com a Tauana e fiquei com receio de contar para as pessoas, né? Mas o senhor, ele me mostrou uma coisa que poucos sabem, mas a gente está passando por uma luta em casa, né? Na família, não na minha casa, mas na família. E poucos têm conhecimento, mas é algo que a gente tem pranteado muito perante o Senhor, sabe? A gente tem orado, a gente tem jejuado, a gente tem apresentado diante do Senhor. E muitas vezes a gente parece que está sozinho. Parece que... Não é que parece, o Senhor responde em oração, o Senhor responde na palavra, só que o tempo não passa, as coisas não se resolvem. Quando a gente acha que as coisas vão começar a fluir, as coisas voltam do início. E muitas vezes a gente parece que está sozinho, desamparado, mas o Senhor nunca desamparou nós. É que nem aqui na história de Daniel.
Toda vez que Daniel caía, sem força, sem ânimo, o Senhor mandava um anjo tocar nele. E ele tocava e ele se levantava. A primeira vez, ele pôs ele de joelho, ele estava inteiramente prostrado, pôs ele de joelho. A segunda vez, colocou ele de pé, e mesmo assim ele ficou tremendo. Por quê? Porque não era fácil ter uma visão. Hoje em dia a gente tem um sonho e a gente já fica com temor. Pelo menos eu tenho, de falar algo de Deus. E eu fico pensando, será que é de Deus? Será que é de mim mesmo pensando essas coisas? E eu tenho esse temor, né? Mas é que nem eu falo, quando a gente está fraco, a gente está desanimado, o Senhor vem e Ele renova as nossas forças. E eu creio nisso porque é isso que eu tenho vivido, né? E aqui fala também, né, que o Senhor, ele já ouve as nossas orações desde o primeiro dia. Só que assim, a gente continua persistindo na oração, a gente continua persistindo em jejum, a gente apresenta ao Senhor. É que nem aqui, Daniel, ele pranteou pelo povo de Israel. E é que nem está acontecendo na minha família. A gente está pranteando por uma alma. E a minha família inteira está, né? E assim, já se faz 2 meses. E há 2 meses a gente está e a gente tem a confiança que o Senhor vai fazer a obra. O tempo é do Senhor, não é nosso, né? Porque o Senhor sabe de todas as coisas, né? E é que nem eu falo, Ele já ouviu as nossas orações, Ele já falou o que Ele vai fazer, Ele falou que é Ele que está trabalhando, é o tempo dEle. E assim, o que a gente tem feito é confiar. Tem dias que a gente acaba se desfalecendo? Tem. Tem dias que a gente acaba ficando chateado, fica triste, mas com o tempo o Senhor vem e renova as nossas vidas, né? Renova todas as nossas forças. Porque eu creio que quem está cuidando de nós é o Espírito Santo. Porque se não fosse o Espírito Santo a estar nos sustentando, a gente não estaria de pé. A gente não estaria vivendo. Eu creio que a minha dor dói mais do que as suas, mas cada um tem a sua dor, né? E eu creio que cada um já passou por situações que você falou assim, Deus, nada acontece, as coisas não estão fluindo, as coisas não estão dando certo, mas o Senhor está lá, o Senhor sabe de todas as coisas. E Ele sabe até onde a gente pode ser provado. Porque Ele não dá um fardo maior que a gente possa carregar, gente. Né? E aqui fala, né, que cabe a gente, né, ficar firme no propósito. E nem Daniel, lá no começo, ele pegou e falou assim, não quero me contaminar. E ele ficou firme no propósito dele. A partir disso, Deus começou a abençoar a vida dele, deu cada vez mais crescimento, deu experiências para ele, que é assim, muito tremenda, mas é que nem eu falo, ele permaneceu firme no propósito dele. E cada um tem o seu propósito e a gente precisa permanecer firme. Porque muitas vezes a gente desanima, a gente tem vontade de desistir, a gente tem vontade de largar tudo, pegar uma mochila e sair sem direção, mas Deus não tem isso para as nossas vidas. Deus ele já tem um caminhar para as nossas vidas e uma trajetória para a gente seguir. Só basta a gente permanecer firme, confiar nele, sabe? Se manter firme mesmo, né? E a vitória só é alcançada por aqueles que conseguem permanecer firmes no processo. É que nem o varão pregou na quinta-feira passada, cada um tem um processo, né? E tem muitas vezes que o processo é dolorido, tem outras que o processo é longo, e tem outras que o processo é longo e dolorido. Tem os dois juntos, mas a gente precisa permanecer firme, porque Jesus, ele veio como homem, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Ele sabia todo o processo que ele ia precisar passar, e ele se manteve firme mesmo, né? E eu creio que todo mundo, a gente tem sonhos, a gente tem visões, sabe? Só que muitas vezes a gente não acredita da gente mesmo. A gente não põe fé nas coisas que Deus mostra pra gente, né? E foi que nem eu falei, a gente tem passado por um momento muito difícil. Eu tive esse sonho, né? Contei só pra minha esposa, né? Só que depois que eu tive esse sonho, me veio uma grande tristeza. E eu passei a semana inteira difícil de suportar as coisas, sabe? Muito difícil. As coisas começaram a acontecer. Aí aconteceu na minha casa, aconteceu na casa da minha mãe, aconteceu um negócio com o meu veículo. E assim, as coisas começaram a acontecer e eu perguntava a Deus, por que está acontecendo isso? E Deus não respondia. E aí eu ficava, nossa Deus, tá tão difícil, ajuda aí e tal, não sei o quê. E eu creio que, como Daniel aqui, ele se prostrou, sabe?
e sempre veio um homem tocar, eu queria dar um testemunho para os irmãos. Eu estava num momento muito difícil mesmo. E no domingo eu vim aqui e a gente estava conversando, né? Porque o Vitor veio pregar por causa de uma brincadeira, né? Que nem ele falou. Só que assim, Deus é tremendo, porque a palavra que ele veio de encontro comigo. Eu fiquei lá no meu fundinho, lá no meu cantinho. O Senhor começou a falar comigo desde os louvores. No louvor ali ele começou a quebrantar meu coração. Eu comecei a sentir a presença do Senhor, que fazia dias que eu não sentia, né? E eu creio que ali o Senhor me renovou, né? E ali eu senti como se fosse aqui no livro de Daniel. Então o homem veio e tocou em mim. E eu me fortaleci. Naquele dia de domingo, nossa, eu vou falar para você, eu saí daqui uma outra pessoa. Eu saí daqui completamente transformado, porque a gente teve uma visão, aí é assim, a gente tem a visão, acha que as coisas vai dar certo para agora. E quando Daniel teve a visão, lá no começo fala que ele teve a visão, mas o tempo é determinado, mas era longo. E aí eu peguei e falei assim, Senhor, mas a gente tem sofrido, a gente tem passado, né? Por tudo isso, e o Senhor tem falado que o tempo é longo, e eu não quero acreditar que o tempo é longo, mas eu pedi perdão ao Senhor, falei, Senhor, o tempo é do Senhor, não é meu, não é seu, e eu peguei e falei para o Senhor, falei, Senhor, só nos dá força, continua nos sustentando, que o Teu Espírito Santo não venha se afastar da gente, porque muitas vezes a gente acaba realmente, por causa das provações, sabe, a gente está numa provação, a gente coloca propósito diante do Senhor, a gente não consegue cumprir os propósitos, a gente larga os propósitos na metade, e a palavra do Senhor fala que a primeira vez que você ora, o Senhor ele já ouviu, ele já coloca os anjos para trabalhar ao seu favor. Só que, que nem eu falo, depende da gente, né? Continuar firme no propósito, sabe? Orando, intercedendo pelas situações, porque o Senhor é um Deus de grandes obras. Ele não é Deus que faz obras pequenas. Ele faz grandes obras. E é que nem eu falo, quando ele precisa transformar a vida da pessoa, ele esmiuça a pessoa. É assim, ele dá várias oportunidades. Se não dá certo, aí ele fala assim, agora eu vou ter que quebrar o vaso, vai ter que descer para a casa da olheira e a gente vai reconstruir o vaso inteiro. Isso dói muito na gente. Mas eu creio que do jeito que eu estava, assim, sabe, realmente prostrado por algumas situações estavam acontecendo na minha vida, eu senti no domingo que o Senhor me tocou e todas as minhas forças, meu ânimo foi tudo renovado, cara. E eu creio muito que Deus ele faz isso nas nossas vidas. Nos momentos mais difíceis que nós estamos passando, a gente fala assim, nossa, Senhor, tá doendo tanto, eu tô passando por isso, eu tô passando por aquilo, mas o Senhor vem e renova as nossas forças, sabe? O Senhor vem e nos ajuda, porque Ele fala que Ele foi e deixou o auxiliador, então o Espírito Santo é o nosso auxiliador, então eu falo para Ele, tem dia que eu falo assim, ó, Espírito Santo, tá tão difícil, me ajuda aqui. Tem dia que eu falo assim, Senhor, me ajuda a orar porque tá tão difícil, coloca as palavras que eu devo orar, o Senhor sabe como tá meu coração, o Senhor sabe o que eu tenho passado, mas em nenhum momento Ele tem deixado a gente, sabe? Eu sei que Ele sempre nos traz, sabe, a revelação, Ele sempre nos dá o entendimento das coisas, sabe? E eu creio que Ele trabalha nas nossas vidas de uma maneira tão especial, muitas vezes a gente não entende, né? Muitas vezes a gente questiona porque, mas o Senhor ele tem um plano perfeito para as nossas vidas. E a gente é meio cabeçudo de vez em quando, a gente quer pegar um atalho, e o atalho não é do Senhor. O Senhor ele tem aquele caminho para você traçar, você, pega a sua Bibliazinha, pega a tua caminhada e vai. Se tem pedras, se desvia, se tem rocha, você escala. Mas a gente tem que sempre permanecer para o alvo, que é o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Foi isso que o Senhor me deu e eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Quer ser Daniel? Quer ser Daniel? Tá ligado, Diego? Tá ligado? Na minha Bíblia está escrito que, no capítulo 1, está dizendo que eles eram, quando eles receberam entendimento e sabedoria,
eles eram meninos. A minha diz jovens. Pois é. E você sabe que Daniel, passaram-se 3 governos sobre a batuta dele. E continua lá. Você quer esperar passar 3 governos? Não, quero não. Hã? E outra coisa, Quero ser aprovado. esse sonho que ele teve foi a respeito do Apocalipse. Sim, a vinda de Jesus. Então eu acho que você precisa ajoelhar mais. Preciso. Foi o que eu falei, a palavra de domingo veio de encontro com o coração. Meu Deus. Veio. Entendeu? Tá precisando orar mais então. Você acha que tá fazendo muito, não tá fazendo nada. Nada. É? Mas é verdade. Tá vendo, Leandro? Você tá precisando orar mais, Leandro. Viu? Você também, viu? Pastor. Isso, Aleluia. Ah, meu Deus do céu. Não é bom assim? Bom. A gente saber, entender que a gente não está fazendo nada, que precisa fazer mais? É isso. Precisamos fazer mais. Que Deus tem muitas coisas para mostrar a gente e a gente faz muito pouco para Deus. Né? É isso. Vai em paz. Que amanhã é um dia de grandes revelações de Deus para a tua vida. E domingo tem culto, Santa Ceia. A pastora tem uma palavra para ministrar os nossos corações. E Deus é muito bom. Vai com Deus. Deus abençoe.